Glória a Deus, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que você esteja vivendo dias poderosos, né? Glória a Deus pela sua vida. Queridos, creia, Deus é contigo. Agradeça mais do que outra coisa. Sempre mantenha na sua boca uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de gratidão. Em tudo dai graça, a Bíblia diz. Então, sempre tenha uma palavra de gratidão, porque nós sabemos o quanto Deus nos deu, que é o próprio seu Filho, a morte, nos deu o seu Espírito. Então, de repente, algumas coisas que ainda não aconteceram, mesmo assim, louva a Deus. Faça que nem Paulo e Silas, que dentro de uma cadeia, depois que tinham apanhado, eles louvaram e adoraram a Deus. Amém? Querido, existe uma palavra tremenda, maravilhosa, em Êxodo capítulo 21, que fala sobre a questão do escravo. Ela diz o seguinte, que se uma pessoa, né, um hebreu, comprar um outro hebreu, 6 anos essa pessoa vai servir como escravo para ele. Ao 7º ano ele tem que liberar essa pessoa. Ele tem que liberar totalmente gratuito essa pessoa. Se essa pessoa ela vir ser escravo desse outro, mas trouxer a sua esposa, quando for o 7º ano, ele vai sair com a sua esposa. Trouxer os seus filhos, ele vai sair com os seus filhos. Mas, se nesse período que ele era escravo, dentro desses 6 anos que ele está sendo escravo, o senhor dele dá uma esposa para ele, e ele tem filhos, quando ele sair no 7º ano livre, ele não pode levar a esposa. Uau! Ele não pode levar a esposa, exceto se ele fizer algo. Olha só o que está escrito. Diz assim, versículo 5, capítulo 21 de Êxodo. Mas, se esse escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair livre, então o seu senhor o levará perante o juiz, e o fará chegar à porta, ou à obreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Só existia uma condição para ele continuar com essa esposa. Se ele declarar o seguinte, eu amo meu senhor, eu amo a minha esposa, e eu não quero ficar livre. O que eles faziam? Ele pegava esse homem, esse escravo, levava eles à porta, furava a orelha dele, e ele então se tornaria um escravo por amor. Uau! Não sei se você me entendeu. Quando um escravo vinha, né, quando uma pessoa era feita escrava, um hebreu era feito escravo de outro, 6 anos ele trabalharia como escravo, ao 7º ele seria livre. Se ele entrou nessa escravidão com uma esposa, a hora que ele sair, ele é livre e leva a esposa. Com filhos, leva os filhos. Mas se dentro desses 6 anos ele ganhasse uma mulher, e ele se tornasse, essa mulher viesse a dar filhos para ele, quando ele saía livre, ele não poderia levar essa mulher. Era só ele que ia ficar livre. A mulher continuaria como ela é propriedade daquele senhor. Exceto se ele dissesse, mas eu amo a minha esposa, eu amo o senhor, eu abro mão da minha liberdade para ser um escravo por amor. Eles faziam um furo na orelha e ele se tornava um escravo por amor. Que coisa tremenda, né? Com Cristo é a mesma coisa, querido. Jesus nos tirou daquela escravidão do inimigo. Ele nos comprou. Quer dizer, nós passamos a ser propriedade dele. No entanto, Jesus não nos fez escravo. Não. Agora, que Jesus nos deu toda a liberdade. Mesmo que Ele comprou, Ele nos deu a liberdade. Mas nós, por amor a Ele, nós queremos servi-lo por toda a eternidade. Então nós vamos ser o quê? Um escravo por amor. Um escravo de orelha furada. Hoje nós somos chamados sermos escravos, sermos servos de Deus, né? Além de filhos, servir a Deus, mas por amor. Por amor, não por lei, não por outra situação, mas por amor. Nós podemos pegar esse exemplo aqui naquela época do servo, do escravo, que servia o seu senhor a partir dali, por amor ao Senhor, seu senhor, por amor à sua esposa, ele abria mão da sua liberdade para ser um escravo por amor. Hoje, nós abrimos mão, entre aspas, da nossa liberdade, que na verdade não existe liberdade, por isso que eu coloquei entre aspas, porque se nós não estamos em Cristo,
nós vamos acabar sendo servo do inimigo. Então nós abrimos mão dessa liberdade que o Senhor nos dá para sermos servos dele por amor, servos da orelha furada. Eu quero dizer uma coisa para você, seja um escravo de Jesus, por amor. Seja um servo da orelha furada. Vamos abrir mão das nossas vontades e vamos fazer a vontade dele. Esse é o convite. Paulo fala, eu sou servo, né? Escravo da justiça. Como? Mas por quê? Por amor ao Senhor Jesus. Eu sou um escravo por amor. Amém? Creia nisso, seja um escravo por amor. Seja um escravo da orelha furada. Fica na paz.